Fala aí pessoal, fala aí Arnaldo, estamos aqui porque pintou uma notícia do interesse do Real Madrid ou dos espanhóis, enfim, pelo Igor Gomes, jogador do São Paulo, titular do time do São Paulo. Curioso, né? Porque no último vídeo que a gente postou, no penúltimo vídeo que a gente postou, enfim, no vídeo recente aí, eu falei que eu achava ele o jogador mais importante do São Paulo depois do Daniel Alves, que é o jogador mais importante do São Paulo para mim. Então ele era o segundo colocado ali na importância por várias coisas, né? Da velocidade para o time, da profundidade para o time, não deixa parceiro, companheiro do time sem opção de passe. Enfim, é um cara muito importante nessa engrenagem do Diniz e eu sempre gostei dele, sempre achei que fosse um jogador que poderia ser titular do time do São Paulo, porque é um jogador diferenciado, é um jogador rápido, por todas essas características que eu disse. É um cara muito importante para o time. E agora pinta essa história de que ele está sendo monitorado, ao menos, monitorado é a palavra da moda, né? Monitorado pelo Real Madrid, matéria do Diário AS da Espanha. Eu acho que o São Paulo precisa ver bem se vai abrir mão de um jogador como esse, se essa negociação realmente existir. Repito, é um cara muito importante para a engrenagem do São Paulo. E vamos lembrar que o São Paulo já não vai ter o Antony a partir do meio do ano, porque ele já está negociado. Então, toda essa conversa que o São Paulo dessa vez manteve o elenco, aprendeu que não pode desmanchar o elenco e tal, iria por água abaixo se perder os dois jogadores. São os dois caras da base que estão no time titular do São Paulo hoje, o São Paulo que aposta tanto na sua base. Mas eu quero ouvir e saber a opinião do Arnaldo. Ô Arnaldo, e aí, cara? Igor Gomes pode ir embora? O que isso significa para o São Paulo? Manda aí. Bom, Tirone, você secou o Igor Gomes, né, Tirone? Que coisa absurda. Agora, falando sério, perder o Igor Gomes seria trágico para o São Paulo. Eu concordo que ele é um dos jogadores mais importantes, fundamental. Fez o time jogar, andar, um jogador coletivo, tem uma dinâmica própria, interessante. Agora, convenhamos. O São Paulo, a diretoria do São Paulo está tentando vender o Igor Gomes há tempos. Lembra lá no ano passado, Tironi? Emprestou o Igor Gomes para treinar com a seleção do Tite, para ter uma visibilidade. Cedeu o Igor Gomes para a pré-olímpica, a seleção pré-olímpica, mesmo que o Jardim não goste, deixe ele no banco de reservas. Tironi, não se iluda, cara. Base do São Paulo é para vender. Os caras fazem de tudo para vender os caras, meu. É assim, sempre foi assim, sempre será com essa diretoria. Esquece. Agora, talvez uma solução, se esse interesse se confirmar de fato, e eu não estranho o interesse do Real Madrid nele, é tentar fazer como foi com o Antony, por exemplo, postergar um pouco a saída. Quem sabe no final do ano, no final do Brasileiro, o Igor Gomes precisa jogar um Brasileirão inteiro pelo São Paulo como titular. Depois pode ceder, pode negociar, pode vender, mas esse prazozinho seria fundamental. E aí, Tironi, a outra questão, a comparação com o Kaká, eu acho pertinente, cara. Eu acho que tem o estilo, tem o perfil, a posição, o físico, a passada e, sobretudo, a inteligência. São dois jogadores inteligentes. O Igor Gomes lembra a inteligência precoce do Kaká e aquela coisa de saber, assim, com uma maturidade assim, antecipada, qual a melhor solução, qual a melhor jogada. Eu acho que ele tem um pouco de Kaká, sim, tem um Kakázinho nele. Agora, essa comparação também é boa. O Kaká surgiu em 2001, conquistou o título do Rio-São Paulo pelo São Paulo. Era uma espécie de paulistinha da época. E depois, no Brasileirão de 2002, que ele foi um dos melhores jogadores, o São Paulo sucumbiu diante do Santos. Então o Kaká não tem nenhum grande título pelo São Paulo. Aí foi negociado no meio do Brasileirão de 2003. O São Paulo ali meio em crise e mesmo sem o Kaká conseguiu se classificar para Libertadores de 2004, depois de muito tempo na fila, ou de não conseguir assim nem ao menos ficar entre os 4 do Brasileiro. Então o São Paulo, mesmo sem o Kaká em 2003, conseguiu se manter, se reinventar e chegar entre os 4 melhores times do Campeonato Brasileiro. A minha pergunta para você, Tironi, é simples. Era mais fácil substituir o Kaká naquela época, 2003, ou é mais fácil substituir o Igor Gomes agora, 2020, 2021? Rapaz, pergunta capciosa, hein? O que era mais fácil? Antes disso, eu não sequei ninguém. Eu antevi que o Igor Gomes é um bom jogador e poderia
e poderia, como está sendo, ser monitorado por grandes times da Europa, porque ele tem talento para isso. Acho que ele lembra também o Kaká, no jeito de jogar, na inteligência sobretudo, acho que você foi perfeito nessa comparação. Agora, quem que era mais difícil de substituir, o Kaká naquela ocasião ou o Igor Gomes agora? Não vou ficar em cima do muro, vou dizer, é mais difícil substituir o Igor Gomes agora do que o São Paulo naquela ocasião. Eu vou explicar por quê. Tem a ver com o jeito até com que o Diniz monta o seu time do São Paulo. Qualquer peça ou algumas peças importantes que você tira desse time, você não consegue substituir. Ah, o Kaká, então quer dizer que dava para substituir o Kaká naquela ocasião? Não, não dava. Mas aí você podia montar um outro time, como o São Paulo realmente fez. Em 2004 foi para a Libertadores, chegou até uma fase avançada da Libertadores. Em 2005 foi campeão e a história toda a gente sabe. Dessa vez, eu acho que por todo o ambiente do São Paulo, é mais difícil a substituição do Igor Gomes. Não tem no elenco do São Paulo ninguém parecido com ele. Ele é o cara da base, que a diretoria do São Paulo gosta da base. O São Paulo está numa fila muito pior do que a crise e a pequena fila que o São Paulo estava em 2003. O São Paulo ainda ganhava um Paulistinha, ganhou aí o Rio-São Paulo, como você disse, com o Kaká. Então o momento era muito diferente. Cada perda nesse momento atual do São Paulo é uma facada, inclusive no torcedor, na autoestima do torcedor. Eu acho que a coisa vai piorando. Você volta da pandemia aí do coronavírus, dizendo, ó, o Antony tá indo embora e o Igor Gomes vai também. Eu acho que é um baque muito forte pro torcedor do São Paulo, pro time do São Paulo, pro elenco do São Paulo, pra moral do São Paulo. Então, portanto, eu acho que a substituição do Igor Gomes é mais difícil agora do que foi a substituição do Kaká em 2001, 2003, quando ele foi embora. Acho mais difícil. Certo? Pessoal, assinem o canal, apertem o sininho, continuem em casa, vamos aguentar mais um pouquinho, que daqui a pouco as coisas vão melhorar. Beleza? Qualquer momento, mais vídeos. Valeu!